Representando o prefeito do Recife, o senhor Geraldo Júlio, nós convidamos o senhor Antônio Alexandre, que é o secretário de Desenvolvimento e Planejamento Urbano do Recife. Bom dia a todas e a todos. Eu trago aqui os cumprimentos do prefeito Geraldo Júlio e a impossibilidade dele estar participando desse evento serve até de mote para alguns comentários que nós vamos fazer aqui sobre a necessidade de um planejamento estratégico de médio e longo prazo. Mas antes disso, eu queria cumprimentar a toda a mesa aqui também, em nome do nosso superintendente da SUDENE, que promove esse fórum, e pedir licença para fazê-lo citando, não como todos fizeram, como o superintendente Paz Landim, mas cumprimentando, chamando de Luiz Gonzaga, né, até como uma homenagem para talvez o maior artista da nossa região, né, e valorizando isso. Temos um superintendente da SUDENE que se chama Luiz Gonzaga, não deve ser à toa que essa energia foi criada aqui. Mas a provocação que a SUDENE nos traz, de uma visão estratégica de longo prazo, e o fato de nós estarmos aqui representando a Prefeitura do Recife, cria as condições para que a gente traga aqui para o debate ou para a reflexão rapidamente, até porque se trata apenas de uma saudação, de abertura, a discussão da temática urbana. Certamente hoje não se pode discutir projeto de país, de nação, nem projeto de região, nem projeto de Estado, se não considerarmos que talvez uma das principais agendas do século XXI no mundo inteiro é a agenda urbana, que é o local onde, há cerca de 5 anos atrás, a população mundial passou a ser majoritariamente urbana. Realidade que nós já temos no Brasil, pelo menos desde a década de 70. E isso nos traz um debate de que realmente na dimensão municipal, e é interessante porque no momento em que nós estamos aqui tendo a SUDENE trazendo uma provocação de uma visão estratégica de longo prazo, nós encontramos aqui em Pernambuco um ambiente bastante favorável, superintendente, para essa discussão, porque nós temos 2 movimentos, ou 2 processos que foram inaugurados, um na dimensão municipal, que é um processo de planejamento estratégico da cidade do Recife, aproveitando a oportunidade de Recife, daqui a 24 anos, ser a primeira capital a oficialmente completar 500 anos, e isso tem um poder mobilizador, porque isso traz para a agenda uma reflexão sobre que cidade nós pretendemos construir nos próximos 24 anos para que possamos comemorar os 500 anos em um outro padrão, diferente do que nós observamos hoje. E da dimensão do Estado, também uma mobilização que está sendo articulada pelo governo do Estado para deixar como legado, né, dessa gestão que está se encerrando no próximo ano, uma discussão e um processo de planejamento de médio e longo prazo visando o horizonte de 2035, que é o projeto Pernambuco 2035. Então, nós estamos até, por esse ambiente que está criado aqui, muito estimulados a discutir e a aceitar essa provocação que a SUDENE nos traz, de também pensarmos a nossa região Nordeste no horizonte de médio e de longo prazo. No caso, esse horizonte proposto aqui de 2030, para que nós possamos ter diretrizes no presente que possibilitem construir o futuro desejado. Mas voltando ao tema urbano, e a razão pela qual o prefeito não pôde estar aqui, exercendo a sua representação mais legítima da Prefeitura do Recife, é porque nós vimos hoje de manhã acontecer uma situação que toda vez que acontece aqui na cidade instaura um verdadeiro transtorno, né, na nossa cidade, que é a combinação de 2 elementos. Chuva permanente, não precisa nem ser intensa, basta ser permanente, com o pico da maré, né? Quando nós temos a combinação disso, e isso aconteceu exatamente às 9h06 de hoje, pela manhã, por isso que nós vimos a dificuldade que todos tivemos para chegar aqui, nós temos uma demonstração clara e concreta de que nós precisamos rever o nosso modelo de ocupação do território, o nosso modelo de desenvolvimento urbano. Os instrumentos, as ferramentas que nós dispomos hoje para reagir aos efeitos imediatos, né, eles não são suficientes para atacar as causas estruturais que provocam esse tipo de situação. E que nada mais, nada menos é o seguinte: nós ocupamos uma planície de uma bacia hidrográfica de pelo menos 5 bacias hidrográficas, né, todo um ecossistema formado por ilhas, mangues, restingas, área costeira. Nós ocupamos isso de forma não planejada, ocupando o espaço natural de escoamento das águas,
né, não observando o sistema natural de drenagem que é necessário se ter em todo o processo, né, de antropização como esse, e hoje estamos pagando claramente o preço, né, que as águas nos cobram por resgatar e tentarem resgatar o seu caminho natural, o seu espaço natural, né? Enfim, pensar nesse modelo e desse projeto significa, e isso não é um projeto que pode estar somente na mão do serviço público, né? Obviamente que nós temos que repensar, isso traz diversas dimensões de análise, inclusive repensar processos construtivos, pensar a forma como nós ocupamos o território, muitas vezes olhando do lote para dentro, né? Sem considerar o impacto e o efeito, né, que as intervenções humanas provocam no território. Enfim, tudo isso provoca um repensar. E esse é o momento. Esse é um momento propício para isso. É um momento propício também para nós pensarmos como nessa relação com o meio ambiente, né, nós precisamos superar um modelo, e a fala do nosso representante do Instituto de Tecnologia da Informação foi fundamental, repensar um modelo em que nós exploramos os recursos naturais como se eles fossem inesgotáveis, né? Ou como se eles também não cobrassem um preço por essa forma de relacionamento ou por esse modelo de desenvolvimento. Tivemos aqui também a citação da questão da mobilidade urbana. E aí, quando a gente vive uma realidade que foi mostrada aqui, onde nós tivemos milhões de pessoas com acesso a novos padrões de renda, né, de ingresso ao mercado de consumo, com o legítimo direito de adquirir novos bens, inclusive o automóvel, nós não podemos pensar que nós tenhamos alguma solução ou alguma saída para os adensamentos urbanos com um modelo de mobilidade urbana sustentado no transporte individual motorizado. Mas isso não significa dizer retirar das pessoas o direito de usar o seu carro. Significa dizer que nós temos que inverter as prioridades do nosso sistema de mobilidade. E mobilidade aqui não é trânsito, gente. Mobilidade é fluxo, como vai ser, inclusive, exposto numa apresentação mais na frente. Mobilidade é o fluxo de bens, de pessoas, dentro de um determinado espaço territorial. Mobilidade é fluxo, e por ser fluxo, ele é a vida da cidade. A vida da cidade se realiza no momento em que bens e pessoas circulam e se movimentam para estabelecerem relações, para poder, né, estabelecer a dinâmica propriamente da urbana. Então nós temos que inverter, repensar os modelos e mudar paradigmas. E isso significa uma constatação pura e simples, que foi inclusive uma parte da provocação do ministro Reis Veloso aqui para todos nós, de que nós precisamos repensar, né, rever paradigmas. E rever paradigmas significa constatar de que não adianta fazer mais do mesmo que seja melhor e mais bem feito, mas precisamos mudar a forma de trabalhar, né, os grandes problemas, de trabalhar os grandes temas que estão em discussão. E aí, trazendo a questão urbana, como não poderia deixar de ser, nós também precisamos reconhecer que nós não só temos esses passivos a enfrentar, nós também temos muitos ativos. E aí eu peço licença, porque inclusive Recife foi citado, até quando foi citado o Porto Digital como uma experiência de referência, de criação de um parque tecnológico que foi possível, porque nós tivemos a articulação de energias sociais do setor público, do setor privado, dos empreendedores, dos pesquisadores, né? Então nós tivemos aqui uma experiência bastante exitosa e por isso serve de referência de como construir um ambiente que permita apostar em inovação, em criação, em empreendedorismo, né? Usando como base exatamente aquele grande patrimônio a que se referiu o ministro Reis Veloso aqui, da economia do conhecimento, que é o capital intelectual, é a capacidade de inovar como um grande diferencial competitivo que nós podemos construir na nossa cidade, no nosso estado, na nossa região. E dizer também que aqui, como em todas as outras cidades e todos os outros estados, nós precisamos identificar e reconhecer quais são esses ativos que nos tornam únicos e especiais, né? Para que a gente possa construir os diferenciais competitivos, né, em função desses diferenciais que cada região, cada área, cada localidade possui, seja em função da sua trajetória de desenvolvimento histórico, de patrimônio cultural, seja em função, né, dos arranjos produtivos ou das atividades socioeconômicas que foram produzidas em cada local. Bom, por fim, trazendo essa leitura de que não é possível discutir um modelo de desenvolvimento para o Estado, para a região e para o país, né, sem considerar de forma bastante enfática a questão urbana, a forma como as cidades se organizam
e repensar e rever esse modelo de desenvolvimento, nós gostaríamos também aqui de deixar claro a leitura também de que hoje o estado de Pernambuco e o Nordeste vivem uma realidade bastante diferenciada, porque nós tivemos, depois de muito tempo, um processo de desconcentração de investimentos estruturadores que foram resultados de uma decisão política importante e fundamental para que a gente inicie um processo de reversão do modelo de desigualdades e desequilíbrios regionais, né, gritantes, que nós ainda, né, pagamos um preço por isso. Quer dizer, nós iniciamos um processo de reversão, mas isso foi fundamental para que a gente pudesse trabalhar agora na construção de novas sinergias, de novas complementaridades. É importante que, ao discutir o Nordeste, nós tenhamos clareza de que nós estamos superando uma cultura relativamente recente em que nós nos víamos como competidores e concorrentes. Pernambuco olhava para Paraíba, para Alagoas, o Ceará olhava para o Rio Grande do Norte e para o Piauí, a Bahia olhava para Pernambuco, para o Ceará como competidores. Inclusive, talvez a expressão máxima desse espírito de competição, ou desse fiscal, que fazia com que a gente até se submetesse, de alguma forma, até ao processo de perde-perde, ao invés de ser ganha-ganha. Né, éramos sujeitos àquele tipo de prática de dizer assim, quem oferece mais, quem dá mais, quem renuncia mais. E isso, nós já tivemos vários exemplos de que não é um modelo que constrói um processo de desenvolvimento regional integrado, né, onde a gente pode claramente, ao invés de estar vendo o vizinho como concorrente, como competidor, o vizinho como um parceiro, né, em que é possível estabelecer complementariedades. Né? Ao invés de nós estarmos fazendo nossos portos disputarem entre si, nós podemos ver de que forma nós podemos, né, atuar de forma complementar. Ao pensar as infraestruturas, vermos como nós podemos utilizar da melhor maneira os ativos que estão disponíveis nos diversos pontos do território nordestino. Então, talvez, um dos elementos para que a gente possa provocar essa visão estratégica de longo prazo para a região seja também superar um recorte cultural, né, de um modelo de competição e de concorrência entre as diversas unidades federadas que compõem essa bela região nordestina e passarmos a construir agora um modelo de cooperação, de compartilhamento, em que nós enxergamos o vizinho como parceiros e não como adversários. Acreditamos que, dentro desse caminho, nós teremos assim belas pautas e belos projetos a construir nessa visão de desenvolvimento do nosso Nordeste no médio e no longo prazo. Muito obrigado.